A paz do Senhor, amada igreja. Culto doutrinário. Estão ouvindo? Amém? Culto doutrinário essa noite, né, que tem como tema da mensagem que o Senhor, Ele não trabalha com motivação. Ele trabalha com propósito. Abra as vossas Bíblias, por favor, no livro de Atos, capítulo 3. Verso 6 e 7. Atos 3, versículos 6 e 7. Amém, igreja? Bota a mão no teu coração, igreja. A pedido do pregador, abaixa aí o seu som de fundo. Amém? Deixa a Bíblia aberta e bota a mão assim no coração, ó. E canta comigo, todos conhecem esse louvor, amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: e disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artérios se firmaram. Glória! Eu peço à igreja que deixe, a partir do versículo 1, que nós vamos trazer algo da parte de Deus nessa noite. E como sempre eu trago, nós vamos acompanhando, né? E vamos ver o que Deus quer falar nessa noite para a igreja.
O tema, como eu já falei, a mensagem dessa noite é que Deus ele não vive por motivações, Ele não trabalha com a motivação humana, Ele trabalha com propósito. Para quebrar o gelo um pouquinho, vamos quebrar o gelo, depois a gente vem na palavra. Me fez lembrar uma situação em que, quando eu era solteiro, começando na caminhada cristã, eu andava com um senhor de 70 anos, um pedreiro forte, era viúvo, mas ele tinha pretensão de casar. Ele tinha pretensão de casar, Paulo. Então, assim, teoricamente, olhando uma pessoa daquela idade, dentro da igreja, dentro do evangelho, é um pouco mais difícil você encontrar alguém, para casar. E eu olhava assim, eu também solteirão e ele solteirão. E eu sei que, meus irmãos, chegou um tempo que uma pessoa que trabalhava na casa dele, para a família dele, o marido veio a falecer com uma doença degenerativa, e ela era cristã também, e eu sei que eles casaram, e estão casados até hoje. Então, o que eu quero dizer com isso? O propósito de Deus em cada situação, nós não entendemos. Sabe por quê? Às vezes a motivação humana faz com que o propósito de Deus não seja estabelecido em nossas vidas. E tem muita gente aqui e na caminhada cristã que Deus ele quer fazer algo grande, mas só porque pelas suas motivações e pelas suas convicções Deus ainda não trabalhou. Porque Deus ele não trabalha da forma que nós humanos pensamos. Deus ele tem a forma dele particular e peculiar para trabalhar na minha e na sua vida. Então, como aquele senhor de 70 anos, ele ficou na posição e ficou na brecha, e Deus assim cumpriu o desejo do coração dele, que possamos ficar na dispensação do Senhor, para que o propósito dele seja cumprido na minha e na sua vida. Porque, amados irmãos, vamos ler a partir do 1, para que os irmãos possam entender. Um texto bem conhecido, que ele versa sobre a cura de um coxo. Eu creio que muitos aqui já ouviram essa pregação, já ouviram essa ministração. No verso 1 diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, às 15 horas, calendário judaico. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era deficiente, era coxo, o qual todos os dias o colocavam à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Entenda, eu vou perguntar para a igreja. Aquele homem, ele era colocado por pessoas na porta do templo. Qual era a motivação daquele homem estar na porta do templo? Pode falar, hoje é culto de doutrina. Pedir esmola, ganhar dinheiro, levantar uma guia, não era isso? A motivação dele era esmolar, como os irmãos falaram. E o que acontece? Na porta do templo existiam 3 entradas. Uma para as mulheres, outra para os gentios e outras para o judeu. A porta da Formosa. Amém, irmãos? Estão entendendo? A gente vai esquentar. Então aquele homem ele era colocado ali com a motivação no coração dele, o desejo no coração dele era esmolar, ou seja, aquela porta era uma das principais, ou seja, todo mundo que entrava com o coração caridoso passava por ali.
Então, mais um dia, ele foi colocado naquele lugar com intuito no coração dele para esmolar, para pedir algum e levar para casa. Ou seja, ele estava numa posição, Paulo, privilegiada para que os homens o avistassem, para ser visto pelos homens. Mas olha o que Deus quer dizer nesta noite. Nós não precisamos ser vistos pelos homens. O Senhor, Ele quer que você fique na posição para ser enxergado por Ele. Entenda. Não é mais tempo, aleluia, de ficar pedindo esmola, de ficar andando de cabeça baixa, se colocando colocando numa posição para ser enxergado para o homem. Deus, Ele quer que você se posicione, porque se você se posicionar, Ele vai entrar com a providência, Ele vai entrar com o propósito dEle na tua vida. A concepção dele era essa. E às vezes, na nossa caminhada, nós achamos porque esse homem, ele já nasceu coxo, amém, irmãos? Ele já nasceu com essa deficiência. E às vezes nós, olha o que Deus está falando, está revelando para a igreja dele. E às vezes pela nossa condição social, financeira, familiar, você acha que você nasceu desse jeito e vai morrer assim? Não. O nome do Senhor tem que ser glorificado na sua vida, e as pessoas têm que ver, independente de onde você tenha nascido, independente da condição social, independente, as pessoas têm que ver o glorificar, ou melhor, o trabalhar de Deus na sua vida. Entenda, não é fácil, mas só que as nossas motivações, eu quero falar, deixar bem claro nessa noite, bem explícito, as nossas motivações impedem que Deus, Ele trabalhe, que a vontade soberana, porque existem dois tipos de vontade, a vontade permissiva e a vontade absoluta ou a vontade soberana de Deus. Olha o que Deus está falando para a sua igreja. Eu estou até permitindo, mas você sabe que a minha vontade não é essa. Olha o que Deus está falando. Nós temos que estar na posição para que a vontade dEle soberana seja estabelecida em nossas vidas. Porque assim, quando a vontade dEle é estabelecida, quando o propósito dEle é estabelecido, todas as coisas vos serão acrescentadas. E às vezes, porque eu falei o exemplo do irmão, ele poderia estar aflito, ele poderia estar preocupado, ele poderia até se afastar. Você talvez tenha se afastado por algum motivo. O Senhor, Ele te quer na posição. Não existe motivo para se afastar da presença de Deus. Não existe motivo para se afastar da presença do Senhor. Mas só que a motivação de Deus, o propósito de Deus para a vida daquele homem, não era que ele vivesse esmolando, não. Você nasceu para ser cabeça. Abra sua mão aí nessa noite, que eu vou profetizar nessa noite para a igreja do Senhor. Você nasceu para ser cabeça. Você não nasceu para ser cauda, não. Você nasceu para ser cabeça. Você nasceu, sabe, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e você faça a diferença onde quer que você vá. A bênção do Senhor, ela está na tua vida, ela está estabelecida na sua vida. Levanta a cabeça. Ai, Deus de poder. Vamos continuar. Aleluia. Verso 3 e 4. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola.
E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, verso 5, esperando receber alguma coisa. Entenda, ele estava na posição de esmola. Pense comigo, vocês vão me responder de novo nessa noite. Hoje é um culto de estudo, hoje é um pouquinho diferente. Deus, Ele me usa de um jeito e de outro, eu deixo Ele trabalhar. Se Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro e João estavam entrando no templo, preste atenção, por favor. E quando ele pediu uma esmola, Pedro e João olharam para ele e disse: olha para nós. Isso quer dizer o quê? Que ele estava ou não olhando para Pedro e João? Pode responder? Não estava. Por quê? Ele provavelmente estivesse numa posição curvada. Entenda, a Bíblia me fez lembrar agora um versículo bíblico em que existia uma mulher que já estava padecendo de uma enfermidade espiritual há 18 anos. E ela ficava em quê? Encurvada, não é assim? Encurvada. Então quando Pedro os discípulos de Cristo pedem para que ele olhe, quer dizer que ele estava com a visão, para baixo. Ele estava com a visão para a terra. E ele falou: olha para nós. Não tem como você galgar algo no reino espiritual se a sua visão ela está voltada para as coisas terrenas. Se você não olhar para o céu, Deus ele não pode mudar a sua história, Ele não pode mudar a sua vida. Ele quer que Ele é sim todo poderoso, mas Ele necessita que nós venhamos a fazer a nossa parte, tirar a visão terrena das coisas, tirar a visão daquilo que, sabe, você está olhando, está vendo alguém, uma situação na sua casa, uma situação na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, e você acha que tudo é terreno. Levanta os olhos e olha para o céu. Você não nasceu para andar assim de cabeça baixa, não. Você terá o melhor dessa terra. E por fim a vida eterna, 100 vezes mais nessa terra, e por fim a vida eterna. E por que às vezes você anda de cabeça baixa? E porque às vezes você anda achando que você não é ninguém? Era a situação daquele homem. Ele pediu primeiro: levanta a sua visão. Uma pessoa com a visão limitada, ela não vai para lugar nenhum. Uma pessoa com a visão limitada, ela não vai para lugar nenhum. Saiba disso. Antes de eu ter meu primeiro carro, eu fazia já a obra de Deus. Eu tomava, era arrastão na Brasil Gás, era tanta coisa, faltava dormir na rua. Porque às vezes não tinha carro para vir, não tinha, como me locomover, às vezes terminava tarde. Mas só que Deus, Ele falou no meu coração: como é que eu vou te dar algo? Olha o que Deus está falando para a sua igreja. Como é que eu vou te dar algo se você não passar primeiro pela aprovação do Senhor? Sabe, para eu obter algo, para que eu pudesse me locomover, para que eu pudesse fazer a obra de Deus, eu tinha que passar por aquela situação. Toda a bênção do Senhor, ela passa pelo crivo do tempo, mas só que nesse crivo do tempo as pessoas estão se perdendo, elas estão deixando de crer, elas estão se afastando. Deus falou comigo, Moisés, isso foi na Brasil Gás, era 11h da noite já, e não tinha ônibus e aquele processo. Falei: Deus, isso aí não dá mais para mim não, isso aí não dá mais para mim não. Aí eu venho de lá, não tenho suporte nenhum. Aí Deus, Ele falou: como é que você vai
como é que eu vou te dar um carro? Falou assim mesmo, meu coração, como é que eu vou te dar algo, um carro, se você não passar por isso? E hoje eu testemunho o que Deus tem feito, espiritualmente falando e materialmente também, que uma coisa está interligada com outra, irmãos. Amém? No versículo 5, e olhou para eles, esperando receber alguma coisa deles. O homem, ele tão somente é um instrumento de Deus para te abençoar. Se você fizer do homem o seu braço forte, a tendência é você se frustrar. A tendência é você achar que a promessa ela está demorando. A tendência é essa, e foi o que ele fez naquele momento. Ele olhou para o homem, ele olhou para os discípulos do Senhor Jesus esperando algo. Olha o que o Senhor está falando, enquanto, Deus de poder, enquanto você estiver olhando para o homem, enquanto você estiver olhando para a situação, e mais, para aquela situação mudar na sua casa, você tem que mudar primeiro. Entenda, é uma palavra mais forte, né? Não ouve muito glória a Deus não, mas é o que Deus está falando nessa noite. Porque às vezes a gente quer mudar muito o próximo, a gente quer mudar muito aquele, a gente quer apontar porque meu marido, porque meu vizinho, porque isso, porque aquilo outro, porque minha esposa. Mude você primeiro, para que Deus ele possa trabalhar. Não tem isso não, irmãos. Como tem um ditado que diz, não existe bom sem defeito. Não existe bom sem defeito. Antes de você olhar os defeitos das pessoas, olhe as virtudes dela. E às vezes eu não quero mudar, eu só fico reclamando, eu só fico murmurando, esperando que o homem possa fazer algo para mim. O homem, se não for permissão de Deus, o homem não pode fazer nada, como eu falei aqui. O homem tão somente é um instrumento de Deus para te abençoar. Como Paulo, ele foi ali para aquela cidade quando já estava cego, e que teve um instrumento, um homem de Deus ali, para orar pela vida dele, para mudar. Um homem tão somente, irmãos, é um instrumento de Deus para te abençoar, só isso. E às vezes eu deixo Jesus por tão pouca, por besteira. Versículo 6. E disse Pedro, eu não tenho nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda. E caminha na presença de Deus. Porque entendam bem, irmãos, o livro de Atos, ele trata de um dos assuntos, né, a promessa do Espírito Santo sobre a vida daqueles, né, que o Senhor estavam naquela casa, o Espírito Santo desceu. Então ele vai retratar várias coisas feitas através do Espírito Santo na vida das pessoas. Uma função primordial do Espírito Santo é trazer uma capacitação para que a obra de Deus ela seja feita, para que o propósito de Deus seja estabelecido na terra. O Espírito Santo, ele não é para vir e ficar somente com dons espirituais, com dons de revelação, com dons disso, com dons daquilo, com dom de rodar, que a gente vê muito por aí. É a capacitação para que a obra de Deus seja feita. Quando os discípulos falam, olha para a gente, sabe, nós não temos nada, mas nós o que temos,
vai fazer muito a diferença na sua vida, mas o que temos vai fazer a diferença na sua vida, que é o Espírito Santo, porque um homem ou uma mulher cheio da presença, ele faz a diferença onde quer que ele esteja, ele vai fazer a diferença, um homem ou uma mulher cheio da presença. Quando ele fala, olha para mim, eu não tenho nada, mas eu tenho uma presença, eu tenho um Espírito. Mas não é tão somente ter. Esse Espírito, ele tem que ser manifestado através de nossas vidas. Porque não adianta só eu ter a presença, se essa presença ela não for manifestada. Não adianta nada se ela não for manifestada. Infelizmente, nossa sociedade, nós vemos pessoas, eu falo, vamos dizer um exemplo, um ambiente de trabalho. De 100 operários que se dizem cristãos, se eu ver 1 ou 2 dando bom testemunho, é muito. As pessoas estão se vendendo por migalhas. As pessoas estão se vendendo por nada. Estão brincando com a pessoa do Espírito Santo. Estão brincando. Às vezes você vai para uma empresa, o chefe fala, diga que eu não estou aqui não. E a pessoa palmente, começa a procurar frete com secretária, começa a entrar nas brincadeiras de mau gosto. Isso é uma realidade, infelizmente, por isso que as pessoas não se convertem. É melhor uma pessoa cheia da presença do que 1000 dando mau testemunho. Infelizmente. Eu trago palavras mais brandas, mas hoje Deus quer falar isso. E eu falo o que Deus manda. Você vai, meu Deus, é tanta coisa que acontece. É tanta coisa que acontece. Uma vez, amados irmãos, eu perdi um cargo de chefia em uma atividade que eu fazia pela prefeitura. Eu tinha um cargo de chefia, pastor Luiz. Mas só que quando tinha aqueles festejos de São João, nós éramos obrigados a ir por causa que estava no horário de trabalho, no horário de expediente. Eu ia, Paulo e Val, mas eu não comia. Eu não ficava com meus colegas ali, mas não comia. Só eu e o irmão Elias, não é daqui não, não comia. E isso me custou um emprego bom. Mas só que a presença do Senhor não negocio por nada. Sabe, porque quando Deus abre, ninguém fecha. E quando Ele fecha, ninguém abre. E isso começou a criar na chefia superior, diretoria. Eu ia para a festa de São João, eu não comia. Eu ia para a festa de não sei o que lá, ficava lá quieto. Deu meu horário, 18 horas, 17 horas. Saía, botava meu dedo lá e ia embora. Mas eu não me vendo. Não se venda por migalhas. Não se venda por esmola, porque o que Deus tem para a sua vida são grandes coisas. Mas se nós continuarmos nos vendendo, isso é triste. O pastor já foi rodoviário, ele sabe. Quantos maus testemunhos. Na mídia, quantos maus testemunhos. O evangelho hoje, como é pregado nessa igreja, glória a Deus, está escasso, está difícil, está escasso. De 1000 você tira um que dá um testemunho, irmão, direito. Não é ser um crente engessado não, porque eu não sou engessado. Não, eu sou Wagner. Eu não gosto nem de título, eu sempre brinco, falo, não precisa, me chama de Wagner que é melhor. Mas a sociedade precisa de bons exemplos. Sabe, porque isso tudo vai ser cobrado de nós.
Então as nossas motivações, nós estamos achando, como eu falei o exemplo do trabalho, eu poderia ir para a festa e comer, eu poderia ir para a festa e participar de alguma coisa, eu ia ficar na minha quieto, não participava de nada. E será que quando você tiver, talvez para ser morto pelo nome do Senhor, você vai negar o nome de Cristo? Não podemos negar por nada. Não, por nada. Amém, irmãos? Por que eu falei tudo isso? A primeira parte era as motivações daquele coxo. Qual era a motivação dele? Estar no lugar bom, para ser visto pelo homem, para ganhar muitas esmolas. A motivação dele era essa. Se a sua motivação hoje for para ganhar esmola, mude o seu pensamento, porque Deus ele tem grandes coisas para te dar. Irmãos, às vezes Ele quer te dar algo, mas sabe que Ele não te dá, porque Ele sabe que se Ele te der, você vai se perder. Sabe, o propósito de Deus é muito lindo. Quando aqueles homens estavam na fornalha de fogo ardente, para que o Senhor se manifestasse ali com aqueles homens, eles tiveram que passar pelo fogo, eles tiveram que passar pela prova, eles tiveram que passar, e a prova é no nosso dia a dia. Não é fácil, irmãos. Às vezes você tomar um dedo na cara, você ouvir coisas, sabe, talvez até querer te agredir pelo nome do Senhor, mas como eu já ouvi falar, né? Eu sou cristão, mas o meu murro não é não. O propósito para ser estabelecido, ele requer que as nossas motivações, elas fiquem de fora. Estão entendendo? Porque Deus tem coisa maior. Então Deus ele tinha coisa maior através do Espírito Santo na vida daquele homem. Versículo 7. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés se firmaram. Glória a Deus. Imagine, se alguém aqui já passou por alguma situação que teve que engessar algum membro e passar por fisioterapia, nós sabemos que as coisas requerem tempo para voltar ao normal. Aquele homem, irmãos, no livro de Atos capítulo 4, verso 22, vai dizer que ele, aproximadamente 40 anos ele tinha, que ele era coxo. Mas quando o milagre, quando é bênção de Deus para as nossas vidas, o milagre é perfeito. Aquele homem não precisou de fisioterapia, aquele homem não precisou de nada. Porque quando as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. E Deus ele trabalha também, sabe com que? Sinalizações. Olha o que ele está falando para mim nessa noite. Às vezes ele fala contigo, mas às vezes ele sinaliza, aquilo vai dar errado. Você está indo porque você quer, mas aquilo vai dar errado. E nós insistimos, depois queremos colocar a culpa em Deus. Deus ele não tem culpa nenhuma não. Quando o milagre chegou na vida daquele homem, o milagre foi perfeito. Ele não precisou de fisioterapia, ele não precisou de nenhuma maquiagem, não, ele não precisou não, porque o milagre de Deus, as coisas de Deus, elas são perfeitas. As bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. Se você talvez estiver indo por um caminho, que você está vendo que tem alguma coisa errada, desista. Se você está indo por um caminho que está insistindo, cuidado para depois não querer colocar a culpa em Deus.
Olha o que Deus está falando para a sua igreja. Às vezes nós trilhamos um caminho porque queremos e depois queremos colocar a culpa em Deus. Deus não é culpado não, sabe por quê? Que Ele sinaliza para as nossas vidas. E saltando-se, ele pôs em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. A motivação dele era só ganhar moedas, esmolas. Mas o que Deus tinha era coisa grande, coisa maior. O que Deus queria era curar, salvar, libertar. O que Deus queria é que o nome dele fosse glorificado. Não se venda. Deus, Ele está batendo nessa tecla no meu coração. Não se venda por migalhas. Não se venda por esmola. Não se venda. Os verdadeiros adoradores, eles não se vendem. Servir a Deus, irmãos, não é coisa fácil. Não é coisa fácil, não. Mas quando você conhece realmente quem é o Senhor, que o Espírito Santo, Ele está aqui, que o Espírito Santo está na sua vida, nós temos que zelar, porque a Bíblia diz que nós somos templo e casa do Espírito Santo. Não adianta eu esconder para Val, para os irmãos, para os obreiros. Se o Espírito Santo está comigo, Ele está vendo tudo. Às vezes nós tememos mais ao homem do que a Deus. Adão, quando Deus foi ali no Éden para falar com Adão, o pecado de Adão foi consumado, não foi quando ele comeu o fruto, foi quando ele não levou a sério o que Deus tinha falado, foi quando ele duvidou, porque se ele não duvidasse, ele não iria comer do fruto. Temos que ter esse entendimento que o Espírito Santo, ele é real, e ele está vendo tudo o que nós estamos fazendo, sendo de bom ou seja de ruim, porque o reino espiritual, irmãos, prestem atenção, hoje é uma palavra de ensino. O reino espiritual, ele trabalha através de legalidade. Se nós andamos em santidade, se nós andamos de acordo como diz a palavra de Deus, nós tapamos a brecha e Deus assim cumpre o propósito dele em nossas vidas. Mas se nós andamos errado, talvez eu estou em casa, mas eu estou longe da minha esposa. Paula já está em Lauro de Freitas há 3 dias, está retornando hoje. É porque ela está lá que eu vou chegar e vou olhar um contatinho no meu celular, no contatinho no Instagram, porque ela está 3 dias fora? Porque teoricamente eu estou em casa sozinho, mas o Espírito Santo está ali, Ele está contemplando tudo o que eu tenho feito. Temos que parar com essa concepção, irmãos, temos que crescer e avançar. Temos que avançar, porque Deus, Ele está vendo tudo de bom e de ruim. Não adianta eu esconder para os meus pastores, não adianta eu esconder para o meu irmão, se ali eu fico no vídeo não sei o que, se eu fico fazendo coisa errada, se eu chego em casa eu estou xingando, se eu estou em casa eu estou amaldiçoando, se eu estou na rua eu estou fazendo barraco. Para, Deus de poder. O propósito de Deus é coisa séria, e Ele não é cumprido de qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus, Ele tinha coisa grande para aquele homem. Deus, Ele queria curar aquele homem, mas a motivação daquele homem tão somente era migalhas, era esmola, era ficar ali. Vamos mudar, vamos avançar. É duro, né, irmãos? Mas a realidade.
Um amigo meu foi trabalhar fora, uma pessoa que me acompanhou no início da caminhada. E ele orou a Deus para que viajava, que se fosse para ele não pecar, que Deus botasse até uma enfermidade na vida dele para ele não pecar. Você está entendendo? A motivação dele estava em Deus, ou a motivação dele, a necessidade dele estava no mundo? Estava no mundo, né? Ele já voltou de lá, de onde ele estava, com a trombose, e até hoje ele não ficou bom dessa trombose na perna. Um cara relativamente novo, jogava bola, fazia tudo. Porque, né? É algo incrível, irmão. Nós temos que ter o entendimento que o Espírito Santo ele é real. O Espírito Santo, sabe como foi louvado? Por isso que eu pedi, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não são algumas coisas, não. São todas as coisas para ele. Eu não vou dizer que você não vai sorrir, que você não vai praticar um esporte, que você não vai se alegrar, que você não vai fazer um churrasquinho, um negocinho ali. Não. Não é isso que eu prego, engessamento, não. Eu estou falando que infelizmente está difícil nós acharmos referencial de pessoas de Deus aqui nesta terra. Está difícil. Mas eu tomo para mim, primeiramente eu estou tomando essa palavra para mim. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Temos que ser um referencial para as pessoas. Quando Paulo e Silas passavam, apesar de ser um espírito maligno falando através da vida daquela mulher, ele falou a verdade, que ali vai um homem de Deus. E que será que nós passarmos na nossa comunidade, ou aonde for que nós estejamos, as pessoas vão apontar e vão dizer que ali vai um homem ou uma mulher de Deus? Será ou não? Fica a pergunta. E no verso 9, e diz: e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E verso 10, e conheciam-no, pois, que era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de espanto ou de pasmo, assombrosos pelo que acontecera. É isso que Deus quer nesta noite trazer. Que para o propósito dele ser cumprido em nossas vidas, as nossas motivações e convicções humanas, elas têm que sumir. Eu sei que isso é doloroso, eu sei que isso é dolorido, irmãos, porque cada um de nós temos uma natureza, cada um de nós tivemos uma criação, cada um de nós, sabe, passamos por situações diferentes uma da outra, mas só que nós temos o mesmo Pai, e para que nós possamos ir para o céu, nós temos que nos enquadrar nisso que Deus quer. É isso aí, culto de doutrina é isso, é culto de ensinamento. Geralmente eu trago uma palavra mas só que Deus ele quer trabalhar hoje na parte do ensinamento, da consistência. Que você vai ser cristão aonde quer que você estiver, aonde quer que você for estar, aonde você for colocado, você vai continuar sendo cristão. E Deus ele vai olhar e ele vai se alegrar, como ele olhou para Jó. Tem visto o meu servo Jó, homem temente, que se desvia do mal? Deus ele está olhando tudo, irmãos. A gente pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Deus está falando aqui nesta noite. Quando Deus traz outra revelação, sabe? Aí é um glória a Deus absurdo. Mas quando Deus traz um negócio assim que confronta, a gente não ouve, mas é isso mesmo. Mas glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Agora, para finalizar, vai um pouquinho para frente aí, no capítulo 4 e no versículo 4.
Atos 4:4. Está entendendo, irmãos? Tudo aquilo aconteceu para que mais 5.000 almas se convertessem a Jesus. Aconteceu outras coisas na vida dele, eles foram presos, mas o nome do Senhor foi glorificado. E em todas as situações de nossas vidas, o nome do Senhor, ele deve ser glorificado. Ele deve ser glorificado. Mais de 5.000 almas aceitaram a Jesus. Um dia eu ouvi uma ligação de uma pessoa que eu tinha evangelizado, trabalhava comigo há 3 anos. Ele falou: nunca esqueci das palavras que você me disse, e hoje eu caminho na presença de Deus. Isso que é importante. Isso que é importante. O que nós viemos a falar, isso vem a soar. O que viemos a falar, vem a soar. Nós temos que ter autoridade vinda de Deus. Tudo isso aconteceu. As pessoas viram, eu sei que no final mais gente se agregou, mais de 5.000 aceitaram a Jesus. Mais 5.000 começaram a caminhar na presença, já tinham 3.000. E é assim, o reino espiritual, ele é assim. Precisamos ser um referencial de Deus aqui nesta terra, para que o propósito dele seja estabelecido. Porque quando nós fazemos, irmãos, a vontade de Deus, ele vai acrescentando tudo. Ele vai acrescentando tudo em nossas vidas. Ele vai acrescentando tudo em nossas vidas. Por exemplo, vou fazendo de um modo figurado, já estou encerrando. Vou fazer aqui de um modo figurado. Às vezes tem aquele vizinho que pede, toda hora está pedindo uma chave, toda hora está pedindo um negócio, toda hora está pedindo uma ferramenta, toda hora está pedindo isso e aquilo outro. Mas já tem aquele que não te pede nada praticamente. E quando aquele que não te pede nada te pede algo, entenda o que Deus está falando. Você se sente praticamente na obrigação de atender a ele. Porque fala: poxa, o meu vizinho não me incomoda em nada, mas só que agora ele me pediu algo, e eu me sinto na obrigação de ajudar ele. O reino espiritual é assim. Às vezes você está pedindo com a motivação errada. Mas se você fizer, cumprir o propósito de Deus, quando você abrir a boca, mal você abre a boca, Deus ele vai te abençoar. É assim que funciona. Você está me entendendo? Eu usei desse modo figurado. Aquele vizinho, já vem Moisés. Moisés já pediu o carro de mão, já pediu não sei o que, já pediu a chave 10, já pediu a chave 30, já pediu a chave não sei o que, já pediu a furadeira, já pediu não sei o que. Toda hora Moisés está ali. E Moisés, mas aquele que não pede, eu me sinto na obrigação de atendê-lo. E assim eu entendo, de um modo figurado, que é assim que Deus se sente. Quando você cumpre o propósito dele, quando você cumpre os desígnios dele, quando você obedece a ele, ele faz questão de te abençoar. Pede e não recebe, porque pediste mal. É assim que funciona. Os irmãos, os discípulos, eles tinham o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz toda a diferença. O Espírito Santo faz toda a diferença. Quando nós saímos daqui, ele pode estar aqui porque ele é onipresente. Mas ele vai estar dentro da sua vida, ele vai estar na sua casa. Ele vai estar no seu trabalho, ele vai estar na sua... Aonde quer que você esteja, ele vai estar lá.
Então, a partir de amanhã, nessa quarta-feira, que venhamos a ter cuidado para não ferir a santidade dele, para não ferir a santidade do Espírito Santo. Poxa, quando eu levantar, eu posso usar até aquele livro, Bom Dia Espírito Santo, o Senhor está aqui. Às vezes, eu já acordo assim, ó, celular, preste atenção, culto de ensino, viu, irmão? Eu estou dormindo, aqui é minha cabeceira, aí eu acordo, eu nem agradeço a Deus, porque eu acordei, eu já vou assim, ó, dormindo mesmo, ó. Isso aqui, ó, olha o celular, isso é uma realidade em nosso meio. Eu nem agradeço a Deus, já vou logo olhar o celular para ver mensagem. Deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui, tem o meu negócio aqui, meu Insta aqui para olhar. E o Espírito Santo está ali querendo falar com você. E o Espírito Santo está ali, poxa, eu tenho algo para conversar contigo. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Eu tenho algo. Mas aí eu pego meu ônibus, vou trabalhar, os caras metem a arma. Deus de poder e roda no mistério e faz. Nem falou com o Espírito Santo quando acordou. Nem falou. Vamos olhar direitinho as nossas motivações, irmãos. Vamos olhar. Não vamos agir por religiosidade, não. Vamos agir através de um relacionamento com Deus. Aquele que é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É Bíblia isso. Não vou dizer que vamos ser pessoas insociáveis, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu estou pregando. Mas temos que fazer a diferença onde quer que estejamos. Porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Vamos mudar a postura. Vamos pensar. Poxa, a palavra de hoje, o Espírito Santo ele está aqui. Quando vier uma luta na sua casa, o Espírito Santo ele está aqui. Quando eu sair, Espírito Santo, me acompanhe, me leve, me traga. Espírito Santo, vá assim, meus irmãos. Fique na dispensação dele. Que ele vai te dar não só aquilo que você quer, mas ele vai te dar coisas maiores. Que aquele homem ele só pensava na esmola, mas Deus ele queria dar cura, a libertação para ele e a salvação. E às vezes ele quer te dar coisa maior, mas só que a tua bênção ela fica retida por causa das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia. E até aqui nos ajudou o Senhor.